Começando não. Começando o o segundo bloco. Eu ia dizer que está começando, mas é porque aqui a gente está tão conversando, clima de sexta, mas hoje você pode tirar a sua dúvida sobre os serviços da CAERN. Você que sempre escreve aqui para a gente, pergunta pela falta d'água no seu bairro, pergunta por alguma coisa, uma questão de obra, alguma questão de buraco na sua rua, de quem é o buraco. Tem sempre essa dúvida, né, Vonúvio? Exatamente. Às vezes é da CAERN, às vezes é da Prefeitura. Então, participe do programa através das nossas redes sociais. Temos aí, como você pode ver, Twitter, Facebook, Instagram e também o WhatsApp, 88028979. E você manda sua mensagem para a gente. A gente continua falando aqui de eleições 2020. Começa oficialmente no domingo, dia 27, a campanha eleitoral. Em Mossoró, os candidatos já estão com as agendas preparadas para sair às ruas. A partir de domingo e pelos próximos 45 dias, os candidatos estarão autorizados a fazer propaganda eleitoral de suas candidaturas. É nesse período que a população vê nas ruas as movimentações para conseguir votos. Mas nem todo mundo está atento a isso. Você sabe quando começa a campanha eleitoral? Não faço nem ideia. Qual é a sua expectativa para esse período assim, de eleição, de campanha? O que é que você pensa desse momento? Olha, eu só espero que melhore, né? A gestão melhore. Só isso. Você costuma acompanhar o período de campanha, os discursos, os candidatos? Não costumo acompanhar, não. Sim. O que é que o senhor espera desse momento aqui para Mossoró? Absolutamente nada. Mulher, minha expectativa, eu acredito que de todo mundo seria melhoras, né? Alguém que, quando entrasse lá, no caso, no poder, né? Fizesse algo mais pelas pessoas, mais empregos. Tem gente que sabe da importância desse momento. Seu Ernesto, o senhor sabe quando começa a campanha eleitoral? A campanha eleitoral, eu acho que deve começar daqui uns 3 ou 4 dias. Não tenho bem assim a data, certo? Começa domingo. Qual é a expectativa do senhor para esse período de campanha, para esse período de eleições? Eu acho assim que a motivação do eleitor não é tão grande, né? Mas é uma oportunidade de renovar as nossas esperanças, de encontrarmos prefeitos, vereadores que realmente lutem pelas causas populares. E o que é que você acha desse momento? Para as cidades, para o país? Eu acho que é um ótimo momento para a escolha de novas pessoas que tragam benefícios para as cidades, né? Para mim já começou. Há muito que anda aí já, né? Qual é a opinião da senhora sobre esse momento de eleições? Esse momento eu acho assim muito difícil, devido ao processo que a gente está passando dessa pandemia, mas eu acredito que o povo vai botar o bloco na rua. A partir do dia 27, estará permitida a propaganda, inclusive na internet. Até 12 de novembro, os candidatos vão poder usar aparelhagem de som. Até 14 de novembro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas. Também é permitida a propaganda paga em jornais impressos e revistas. Mas as propagandas têm restrições de horários e aqueles cartazes de candidatos também têm regras. O carro de som, ele pode ser usado, como eu falei, nesses eventos, desde que o evento ocorra entre 8 da manhã e 22 horas, com exceção para os comícios, que são aquelas reuniões públicas onde se proferem discursos, que podem se estender até meia-noite. Então, o carro de som, via de regra, em campanha em trânsito, de 8 às 10 horas. E o comício pode se estender até meia-noite. Né? Temos também a regra da adesivagem dos veículos, né? Também é muito comum aqui. O veículo só pode ter uma propaganda em cada lateral de meio metro quadrado, né? Uma propaganda para um candidato de meio metro quadrado. E pode haver o preenchimento do vidro traseiro por completo, desde que por uma adesivagem microperfurada. E essa daí sim pode superar o meio metro quadrado e pode preencher o vidro traseiro completo do veículo. Uma das regras deste período é a proibição dos carros de som. Aqui no centro, por exemplo, não será permitido carros com alto-falantes com propagandas de candidatos. Há uma proibição da veiculação de propaganda sonora por carros de som circulando de modo individual. Certo? O carro de som que é permitido é aquele que vai sonorizar um evento de campanha devidamente agendado e programado para acontecer.
como carreatas, passeatas, reuniões de calçada, comícios, aí sim eles podem ser utilizados. A propaganda na internet também deve seguir normas. Nós entramos na fase da campanha eleitoral e aí sim o candidato pode se apresentar como tal, pode fazer o seu pedido de voto, pode estampar o seu número, isso por meio de blogs e redes sociais, ele pode fazer esse pedido de votos normalmente, certo? Claro que há algumas regras, como por exemplo o impulsionamento, aquela ferramenta que é disponibilizada pelas redes, que permite ao candidato lançar uma postagem e fazer com que ela chegue para além dos seus seguidores. A legislação hoje em dia permite, ela já proibiu no passado, mas hoje em dia ela é permitida, desde que seja contratada por meio de partidos, coligações e candidatos. Então, tá aí, então, as principais regras, ficar atento aí ao que você acompanha nas ruas. Vonúvia, é bom a gente lembrar também que tem as proibições, e uma das proibições a partir de domingo é a realização de enquetes. Não podem ser realizadas enquetes aí com sondagem de intenção de voto. Então, você que gosta de fazer isso, o Instagram tem até já a ferramenta para realização de enquetes. Não coloque aí perguntando em quem as pessoas votariam, porque você pode levar uma multa. E toda pesquisa tem que ser registrada no TRE e, para ser divulgada, tem toda uma sistemática aí, né? Então, as assessorias jurídicas dos candidatos precisam ficar atentos aí. Não adianta dizer que cometeu um erro sem saber, porque não vai colar. Está lá a legislação, tudo bem certinho, e siga direitinho para não haver problemas, porque você é candidato a vereador aí, precisa entender da legislação. Se você não sabe nem como fazer campanha, imagine como é que você vai assumir uma cadeira na Câmara. Então, fique atento aí, você, candidato ao Legislativo e também ao Executivo. Pois é, e se você vê alguma coisa irregular, por exemplo, hoje, se alguém fizer alguma carreata hoje, não pode, é uma propaganda irregular. Você pode entrar num aplicativo chamado Pardal e fazer a denúncia. É um aplicativo da Justiça Eleitoral, do TSE. Você vai poder fazer a denúncia através desse aplicativo no seu telefone. Então, fique atento aí, você que já teve gente perguntando, que já teve gente querendo tirar dúvida de como fazer denúncias. O nome do aplicativo é Pardal. Aí você baixa aí no seu telefone para já deixar ele pronto para esse período eleitoral. Vamos voltar com o Márcio Bruno, diretor regional da CAERN, que está conectado com a gente. Márcio, em relação à adutora Jerônimo Rosado, qual é a capacidade hoje e como é que está esse serviço de abastecimento a partir da adutora? Esse ano a gente teve um inverno regular e o que proporcionou chuvas acima da média, né? A barragem Armando Ribeiro, a maior reserva hídrica de água do Rio Grande do Norte, a sua capacidade plena, ela comporta mais de 2,4 bilhões de metros cúbicos. Atualmente, esse volume está em cerca de 60%, o maior nível nos últimos 5 anos, seguramente. E esse volume armazenado proporciona uma segurança no abastecimento, né? Uma segurança hídrica. Então, a partir da Jerônimo Rosado, captando águas da barragem Armando Ribeiro, a gente tem nesse momento uma segurança hídrica partindo desse sistema. As últimas ocorrências que aconteceram com relação a Jerônimo Rosado foi muito em função de manutenções preventivas. Atualmente, o sistema ele trabalha com 2 bombas em operação, produzindo cerca de 1.000 metros cúbicos de água lá em Açu até Mossoró, percorrendo 70 quilômetros. Tem um abastecimento de parte da zona rural de Açu, Upanema, Mossoró e algum setor naquele caminho da RN que dá acesso à Serra do Mel, até chegar em Mossoró. Então, sai em média 1.000 metros cúbicos, 950 mil metros cúbicos de água por hora em Açu, e chega em Mossoró, em média, 750, 800, 850 metros cúbicos de água desse sistema. É um volume considerável, é um volume que representa hoje cerca de um pouco menos de 25% do volume de água hoje totalmente distribuído na cidade de Mossoró, mas que é bastante significativo, porque é um sistema
que integra todas as áreas de poços na cidade, fazendo com que haja um resfriamento natural das águas produzidas por poços, fazendo também uma diluição, diminuindo a dureza das águas de nossos poços. Então, esse sistema Jerônimo Rosado, a gente costuma dizer, apesar dele representar 25% da produção do abastecimento de água, ele é totalmente interligado com os poços da cidade de Mossoró, complementando o abastecimento de toda a região. Márcio, com relação à falta d'água, a gente sabe, né, do potencial hídrico aqui da região, com os poços, com a própria barragem, mas a gente tem até, inclusive, notado uma diminuição no número de reclamações, né, de bairros aqui de Mossoró com falta d'água, até mesmo de cidades vizinhas. Tem a questão do rodízio, né, que é feito pela CAERN em algumas cidades, mas o que hoje preocupa, ou quais bairros preocupam mais a CAERN aqui em Mossoró? Uma pergunta bastante oportuna, uma vez que é notório, por exemplo, no início do ano tínhamos dificuldades recorrentes em alguns setores e isso evoluiu, né? A gente conseguiu dar resultado em alguns trechos da cidade. Mas hoje, pontualmente hoje, a nossa maior dificuldade de retorno rápido do abastecimento é muito na região do Quixabeirinha, Aeroporto 2, muito em função da expansão da cidade, né, daquele setor, através do setor do shopping, através de outros empreendimentos ali na região de Nova Betânia, que existe a influência direta no consumo de água daquela região. E não houve um grande incremento, digamos assim, de oferta de água pontual naquele setor. No ano passado, foi colocado em operação um poço na região do Sítio Estreito, mais precisamente no loteamento Tropicalville, na saída para Governador de Serra Rosado. Esse poço atende aquela demanda reprimida, até então, que não existia naqueles loteamentos, né, Cidade Oeste, Tropicalville, o próprio Sítio Estreito. Hoje, a gente já não tem mais essa dificuldade naquele setor. E com esse poço, já estamos providenciando também um investimento no sistema, fazendo com que haja um benefício diretamente na região do Quixabeirinha, Aeroporto 2. Então, nos próximos dias, a gente vai estar deflagrando uma obra que tem o intuito de sanar a dificuldade de alguns pontos dentro do Aeroporto 2, dentro do Quixabeirinha. A gente acompanha isso. E isso é importante também, a gente fala sempre, né, do monitoramento das reclamações. Então, toda reclamação que vier com relação à falta d'água, vazamentos, é interessante que se registre nos canais oficiais da CAERN, porque a partir destas reclamações, a gente consegue subsidiar e avançar em obras de melhorias e infraestrutura. Então, sinalizando esse cenário de dificuldade de abastecimento pontualmente em alguns trechos do Aeroporto 2, é que a gente vai estar desenvolvendo nos próximos dias já essa obra que visa interligar um sistema de um poço lá no Sítio Estreito, mas que diretamente ele pode e vai influenciar no abastecimento dessa região. Então, de forma resumida, existe também os sistemas de manobras e rodízio, né, que tendem a dar resposta e proporcionar o abastecimento satisfatório em todos os setores da cidade, desde aquelas regiões mais favoráveis, que a gente chama assim, que tem topograficamente o relevo mais favorável, né? Aquela região mais baixa. Então, a gente consegue atender de forma rápida, mas também aquelas partes mais altas da cidade também que a gente consegue atender através do sistema de manobra. Vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio Bruno, diretor regional da CAERN.